Olá, povo de Deus! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está nos assistindo. Esse é o podcast da Bereana, o Bereana Cast, a nossa igreja, Bereana em Ilhéus, dirigida pelo nosso querido pastor, Erinaldo Santa Rosa. Fique conectado com a gente. Então, pessoal, olha essa novidade, que legal. Agora nós temos um podcast. Nós vamos tratar diversos assuntos com o nosso povo, o pessoal aqui da igreja, com amigos de fora, convidados. Nós temos muitos assuntos para conversar. A intenção, é claro, é promover o reino de Deus, promover o evangelho e diversos temas relacionados ao reino. Nós não vamos promover um grande debate teológico e discussões fortes, mas sim bater um papo sobre o que o povo de Deus está falando e o que precisamos ouvir. E aí nós chegamos ao ponto inicial desse momento maravilhoso, que é apresentar os convidados de hoje, que estão inaugurando esse momento, estão inaugurando esse podcast. Ei, que legal! Isabelle Araújo com vocês e o grande aí? Robson. E aí, galera? Boa noite, bom dia, boa Mas, tarde. né? Mas como estamos no ambiente informal, Belle e Robinho, vamos nos tratar assim, né? É melhor. Muito melhor, muito melhor. E aí, Robinho? Não, primeiro as damas, beleza? Beleza? E aí, Belle? Como andam as coisas, minha amiga? Tudo tranquilo, né? Que mal vai. Já formada ou ainda não? Ou Rapaz, tem depende? que começar com a pergunta difícil. Esse tipo de pergunta tá saindo. Já tá é uma saindo. biomédica, eu já posso dizer. Estamos aqui com a biomédica Isabelle. Posso Daqui me a alguns apresentar? meses. Ah, tá certo. Tá perto. Tá certo. E aí, você, Robinho, como anda o mundo do direito, ilhaense e baiano? O mundo direito tá voltando agora, né? Depois do recesso. Mas, vou ser sincero, apesar de advogar de 23, 24 anos, melhor é estar na praia. Surfando com os colegas. Tá certo. Que me diga meu gostei amigo da Léo resposta. Matos. Gostei da resposta, é isso aí. Gente, vocês são nossos convidados especiais. Olha que privilégio. Olha aí que privilégio. Nós estamos inaugurando o podcast com essas duas celebridades. Você está vendo? E, gente, vocês são os nossos convidados porque a gente vai tratar de um tema bem interessante, bem atual, legal. Eu sei que muitas pessoas já conversaram sobre isso. Vocês vão ver diversos bate-papos sobre esse assunto. Mas é sempre importante entender o que o nosso povo, o que a nossa galera aqui da Bereana entende sobre esse assunto, que são as mídias sociais. O cristão e as mídias sociais. Então nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Vocês vão perceber aí, depois a gente vai deixar o arroba de Isabelle, vocês vão ver como a rede social dela é badalada, gente. É muito gato, é muita música, é muito violão, É fake news. muitas coisas. E Robinho nem se fala. Se você entrar na... Olha, eu vi esses dias, há um tempo atrás, falei, deixa eu ver quantas postagens tem aqui no feed de Robson. Meu Deus, tem mais de Infinitas. 2.000, 3.000 postagens no feed. Isso falando muita coisa de comida, né? Você tá... Ele é bem engajado, ele. Na verdade, ele fala sobre todos os assuntos. Todos os assuntos. De futebol, a engenharia de foguete pra ir pra Marte, ele tá dando os pitacos dele. Minhas Né? redes sociais, é isso que você já falou. É o gato, violão, Biomedicina. biomedicina, ciência e Jesus, né? Importante. É isso aí. Então, gente, nós vamos agora aqui bater esse papo sobre o cristão e as mídias sociais. Então, vamos lá. Eu queria a opinião de vocês, baseado na cosmovisão cristã, né? Como deve ser o comportamento do cristão nas redes sociais. Principalmente assim, como separar o que é vaidade do que é simplesmente excelência, querer transmitir uma mensagem, querer transmitir uma mensagem legal sobre o reino, né? Pra gente fazer essa distinção do que é fútil ou se realmente a pessoa quer transmitir uma mensagem legal, como deve ser o comportamento de um cristão nas redes sociais. O que vocês me dizem sobre isso aí? Vamos lá. Já começou pegando pesado, né?
Posso começar? Pode, sempre as damas primeiro. Eu acho que é importante, antes de tudo, a gente entender o que é cosmovisão cristã, né? Hum. Porque se nós somos cristãos em Cristo Jesus verdadeiramente, a cosmovisão cristã ela nada mais é do que o conjunto de verdades em que nós somos comprometidos com essa verdade. Não tem como ser comprometido pela metade ou comprometido até certo ponto, até onde não me incomoda. Cosmovisão cristã é um conjunto de verdades com as quais nós somos comprometidos com ela. Sim. Então, quando a gente pensa nessa questão e quando nós somos fundamentados nisso, a gente percebe que o nosso trabalho como cristão na internet é muito mais profundo e vai além de combater o que é secular e criar uma versão gospel Sim. pra gente. Eu não sei se você tá entendendo, assim. Sim. Eu acho que isso é muito relativo em relação a isso. E aí, quer falar, viu? Enquanto eu construo aqui minha linha de raciocínio. Seu raciocínio tá certo. O que eu consigo traduzir no tempo que eu tenho, né, que todos nós temos aqui na Bereana, o aprendizado que temos aqui, né, cosmovisão é nada mais, nada menos do que as lentes que nós usamos. Dependendo da lente que te coloca, é a imagem que nós temos, que traduz quem somos, de dentro para fora, não só de fora para dentro. E rede social exatamente é isso. Como é que nós a utilizamos? Como é que o cristão usa? Como é que ele se identifica? Como é que ele utiliza dessa ferramenta que pode acrescentar e pode regimentar e levar uma palavra para alguém? Nós podemos levar alguém ao êxtase ou podemos derrubar alguém. Nós podemos levar alguém a verdadeiramente adorar a Cristo, ter a curiosidade de conhecer a Cristo, ou levar alguém a achar a impossibilidade de conhecer a Cristo. Então, é a lente, cosmovisão, é aquilo que nós somos, formados, aonde nós andamos, com quem andamos, o que fazemos, e como traduzimos essa lente que temos para a palavra de Deus, fundamentada na palavra. Aonde temos que ter também, viu, Beli, a visão de que o que importa não é os likes. O que importa não é agariar número de pessoas. Uhum. O que importa é que ele seja conhecido. Quando nós usamos a rede social para tornar Cristo conhecido e não nós, eu acho que aí dá certo, é o caminho correto. Eu acho que isso aí entra também no que você falou, né? Da questão de fama e relevância. Sim. Sabe? Eu acho que meio que destoa, assim, acho que tem meio que um dualismo, não sei se é certo dizer assim, mas o que é fama? É você ser reconhecido por uma quantidade de pessoas, mas eu acho que talvez para o cristão não seja, não vou generalizar, mas no geral eu acho que não seja bom para o cristão ser famoso, mas sim relevante. Sim. Por quê? Entendi. Se a gente for parar para pensar, o evangelho, para quem não serve a Cristo, ele é totalmente impopular. Se um cristão quiser se manter ali, vivendo uma vida de likes e de aparência, ele Tá uma saindo hora do propósito do que significa ele vai incomodar ser alguém. um imitador de Cristo. Ele vai, porque assim, na geração que a gente vive hoje em dia, com as coisas que a gente vê, ouve, conhece, a gente sabe que muitas vezes o que para nós é princípio vai incomodar alguém. Então eu acho que é perigoso para o cristão nesse sentido, ele em certo ponto, para se manter bem nas mídias sociais, ele acabar negociando princípios. Entende? Quando a gente pensou em trazer essa primeira questão como baseado na cosmovisão cristã, como o cristão deve se comportar nas redes sociais, eu sei que parece ser uma questão confusa, pode parecer uma questão confusa, mas na verdade eu entendo que a resposta é simplesmente assim como ele age no dia a dia, ele vai agir na rede social. Porque se a lente dele, como o Robinho falou, a lente de um cristão, como deve ser na rede social? É uma extensão da vida dele fora da rede social. O seu ambiente, né? É um ambiente. É um ambiente então, que ele vive. se essa pessoa é uma pessoa contida, apaziguadora, amorosa, relevante, sábia, ela vai ser na rede social, ou precisa ser na rede social, a mesma coisa. A grande questão é, quando ela quer mais fama do que relevância, ou que ela quer atrair mais atenção para ela, do que propagar as verdades que ela crê, a verdade do evangelho, aí começa a bagunça. Porque ela vai falar de coisas que ela não vive na rede social. Aí começa por isso, viu, a aparência. Que tem algo que o internauta, aquele que gosta de rede social, tem que observar. É a transparência.
você não deve criar um personagem. Você tem que, se você quer mexer com mídia social e quer falar da palavra de Deus, você tem que falar do que você tem. Você tem que levar o seu conteúdo, não criar um personagem, não criar uma máscara, não criar alguém para poder agradar. Seu intuito não é agradar, seu intuito é passar a palavra de Deus. Seu intuito é levar as pessoas a pensarem. O intuito do cristão na mídia social é ser seletivo mesmo, porque há uma seletividade. Da mesma forma que nós postamos determinadas posts e as pessoas batem palmas, porque tem aqueles princípios, como o Beli falou, terão pessoas que virão lá embaixo e vão de encontro a esse princípio. Agora, como você lida com isso vai fazer também toda a diferença de qual conteúdo que você carrega dentro de você e quem é você. Você está preocupado com a fama, com a verdade em Cristo, porque você não precisa, de repente, nem discutir o tema. Outro colega seu, outro amigo seu que te acompanha e que te segue, ele vai fazer a sua defesa. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Até onde o cristão tem equilíbrio para isso? Até onde ele deixa o conteúdo dele realmente transparecer? Até onde é o cristão de verdade que está ali ou é um personagem? Esse é um método que nós temos que ter cuidado para usar a rede social. O cristão. Eu acho ele assim, ou um personagem? que, resumindo a ópera, sabe quando o versículo que diz que tudo quanto nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus? Sim. Eu acho que no uso das redes sociais, cada pessoa deve se perguntar: o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo e para que eu estou fazendo? Por quê, né? Se a resposta for para a glória de Deus, como eu falei, né, como na cosmovisão cristã, um conjunto de verdades que nós somos compromissados. Se o meu compromisso como cristã é seguir essas verdades e tudo na minha vida é para a glória de Deus, inclusive a minha vida nas redes sociais, se a resposta para essa pergunta for: eu estou fazendo algo para a glória de Deus. E isso vai além do que postar um versículo bíblico ali do dia, ali Sim, claro. usar o story e vou postar o versículo do dia e ó. Até porque eu penso assim também. A gente não vai também levantar uma bola aqui que o crente só vai usar a rede social Não. para proclamar versículos, louvores e falar textos bíblicos e falar. De forma A gente alguma. sabe que é entretenimento também. Uhum. Então, não dá para também ficar querendo criar como deve ser o cristão na rede social. Sim, Postar sim. louvores, textos bíblicos e tal, e aí é pra glória de Deus. Não. Se Quer o ser texto- transparente, como o Robson falou, e você viver a sua se vida. quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja pra glória de Deus, se eu estou postando um vídeo como a gente tem o Baba da Bereana, toda segunda-feira, inclusive, se você é bom de bola, aí você pode entrar. Se você for mais ou menos, Se está for craque fora. igual a Robinho, Mas se eu posto no Instagram um vídeo com Marcelo, Anderson, Jandinho, jogando, abraçado, tal. Eu não postei um versículo, não postei uma música, não coloquei lá Deus é fiel, Sim. Deus acima de tudo, nananã. Mas aquilo ali é para glorificar também o nome de Deus, porque eu estou cuidando do meu corpo, porque eu estou entre irmãos, porque eu estou me divertindo, porque eu estou... Então, a minha vida no dia a dia é para Não glória desagrada de a Deus. Não desagrada a Deus. Porque se a gente for voltar um pouquinho aqui no tema sobre rede social, né, que eu estava vendo nesses dias uma leitura, fazendo um estudo, e os estudiosos de mídias sociais agora já estão dizendo que as redes, né, Instagram, WhatsApp, Telegram e todas outras mais que eu não conheço todas, elas estão deixando de ser, o YouTube, por exemplo, estão deixando de ser uma ferramenta de comunicação para ser um estilo de vida. Então, o Instagram exatamente isso. não é somente agora uma ferramenta para comunicar. Eu estou usando o Instagram como ferramenta para comunicar algo. A minha vida, a vida das pessoas, da maioria das pessoas, está... como é que eu posso Tem um dizer? conceito que fala sobre isso. Só para não perder o raciocínio, Robinho, elas norteiam. A rede social está norteando como a pessoa vai viver. Então, ela não pode falhar, ela não pode aparecer mais feia, ela não pode aparecer sem maquiagem, ela não pode aparecer fazendo alguma coisa errada, porque ela precisa postar no Instagram como ela vive bem. É isso aí. Ou alguns aparecem de forma esculhambada mesmo,
para poder depreciativamente chamar a atenção de pessoas que gostam daquele estilo. E aí ou seja, vira um meme, vive a partir daquilo. Eles entram no personagem. Qual é o meu personagem no YouTube? Eu sou um cara engraçadão. Então eu não posso aparecer que eu tô triste. Tem um jargão alegre. E aí vem os tipos de depressão que a gente tá vendo hoje, é muito assim. As pessoas em casa são muito depressivas. Na frente da tela elas são super divertidas. Aí. Na frente do celular ela é super divertida. Por quê? Porque a rede social, principalmente YouTube e Instagram, que é o que mais mostra lives e tal, ela está norteando como é o estilo de vida dela e não simplesmente uma ferramenta. E aí veio o risco. Isso é perigoso. É perigoso, assim, porque se a gente começa a basear a nossa vida nas vidas perfeitas que a gente vê no Instagram, no casal perfeito, na família perfeita, na estudante perfeita, na pessoa. Aí você fica assim, cara, minha vida é uma merda, porque. Aí você começa a pecar. Você começa a murmurar e começa, ao invés de exaltar o que Deus te dá, começa a pensar negativamente sobre Deus. Pô, fulano não pode, fulano tá em tal viagem, fulano tá em tal lugar, eu não tô. Fulano tem isso, tem aquilo, eu não tenho. Então, o que eu queria falar sobre o conceito de mídia social, de rede social, é exatamente o conceito que tinha mídia social. Mídia social poderia ser um livro, mídia social poderia ser um jornal, mídia social poderia ser a televisão. Qualquer coisa que levasse à comunicação. O YouTube, Instagram, o WhatsApp, deixou hoje esse conceito de ser mídia social, aquilo que informa. Agora é aquilo que eu uso para passar uma imagem. É isso aí. Vamos seguindo aqui A gente já está falando sobre isso, mas focando aqui, por exemplo, na parte do risco. Eu não vou dizer qual é a parte ruim, mas primeiro, Belly, o que é que você entende? Quais são os riscos da rede social para um cristão específico, né? Focando no nosso modo de viver, qual pode ser um momento perigoso das redes sociais? Eu acho que entra essa questão que a gente estava falando, né, da questão da comparação, mas eu acho um perigo a gente não conhecer os perigos da rede social, sabe? Porque, às vezes, eu sinto que no meio cristão tem meio de aquela coisa de isolar, fingir que não existe. Fingir que não existem os perigos das redes sociais, fingir que não existem as dancinhas, vamos fingir que a gente não tá vendo, só que na verdade não. Quando a gente conhece algo que pode ser potencialmente um perigo para nós aprendemos a lidar melhor com aquilo. Então, as redes sociais, elas podem se tornar perigosas quando a gente vê que aquilo, por exemplo, pode ser uma porta de entrada para algum pecado de estimação. E a gente acha que, não. Negligencia, né? Negligencia, essa é a palavra. A gente negligencia aquilo na nossa vida e, aí a gente hoje deixa passar, depois deixa passar, quando vê, se torna justamente isso, um pecado de estimação. Está envolvido eu acho que a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente acompanha, com as pessoas que a gente segue. Que tipo de influência a gente tem naquelas redes sociais? São pessoas famosas ou pessoas realmente que nos influenciam a algo? A gente, nas redes sociais, estamos buscando fama, like, engajamento, ou a gente está querendo influenciar alguém de alguma forma, sabe? Qual o conceito, né? A pergunta. Na realidade, quando a gente fala de evangelho, a gente tem que pensar qual é a minha intenção. Deus sonda dos corações. Qual é a intenção que eu tenho de usar a rede social? Para que eu vou usar? Porque eu acho um disparate, às vezes, de um cristão, eu vou para a parte do discernimento. Às vezes o que falta no cristão, principalmente no jovem, é discernimento. Eu sigo o pastor fulano de tal, é massa. E sigo o pastor ciclano, é massa. Só que o pastor fulano tem uma vertente totalmente oposta ao outro. E ele curte os dois. Ou seja, ele não tem discernimento para saber qual é realmente a teoria ou a tese que ele segue. Então ele curte os dois com opiniões distintas, teses distintas e teologias totalmente opostas. Então, olha o perigo aí. Que tipo de alimento ele está recebendo? Que tipo de alimento ele está buscando na rede social? Do que ele está se alimentando? Que filtro ele está fazendo? É o filtro daquele que está com a palavra? Que mestre ele está seguindo socialmente na rede social? Porque quando você segue um mestre na rede social, você tem que saber, ele é escriturístico? Ele fala da palavra? Você confere? Então, eu tenho visto um pouco de falta de discernimento e maturidade, por falta, principalmente quando se fala de jovens, até adultos, seguindo pessoas que vão totalmente de contra aquilo que ele acredita, aquilo que ele ouve na igreja matriz dele. Então, como é que pode?
eu segui fulano, segui Beltrano e eles Às falarem vezes, temas o distintos. problema é esse, né? Muita informação de forma distinta é pior do que nenhuma informação, porque você não cria. Uma hora você segue uma coisa, outra hora você segue outra. Se o cara mandar você fazer uma coisa, você faz, o outro faz outra, e você não segue a principal, que é a Bíblia. A Bíblia. Então, a palavra é o Fundamentado na fundamento. palavra. Só que aí, como eu vejo também como um dos riscos da rede social, é você passar a se alimentar mais da rede do que da palavra e da doutrina da tua igreja local. Sim. E o comodismo. Porque existe uma doutrina específica também que você faz Há parte um da doutrina comodismo. local. Há um Gente, comodismo. É um comodismo. O cristão Eu vou que receber fica na só rede do que vem do social, Instagram, do YouTube, do Ele que mandam não pra mim olha, pelo zap dos textos, e aí a pessoa já se Pois sente... se sente já doutrinado. E outra coisa, ele não olha a dieta. Porque quando você vai no nutricionista, o que é que acontece? Você vai no nutricionista, indica que Jonathan de Santa Rosa, né? Vou dar uma deixa aqui. Quando você vai de um bom nutricionista, Paga nós aí, ele vai Jonathan. pagar. Olha, Jonathan, a cifra. Quando você vai no bom nutricionista, ele vai passar uma dieta específica para o seu organismo, para o seu tipo de corpo, seu biotipo. A mesma coisa é aquela ovelha que está sendo mentoreada por um pastor, Acompanhada, né? acompanhada, ela, né? Então, ela fica de mídia social seguindo determinados influencers, e aí ela tem uma dieta totalmente desregrada. Então, a quem ela vai seguir? Aí ela começa a comparar o pastor da mídia social ou qualquer influência com o seu pastor local, ou com o seu líder local, e aí começam os conflitos. Ela não tem filtro, não tem maturidade. Às vezes, e Robinho, acaba não é caindo nem no erro. só pastor. Vamos pensar, sei lá, um artista secular qualquer, ele vai lançar uma música, todo mundo que está envolvido naquela produção, seja no clipe, seja no compositor, seja nos músicos, seja no intérprete, todo mundo está envolvido em algo para passar uma mensagem. Se a gente não toma cuidado, a gente acaba sendo doutrinado com isso. Sim. Então, se a gente hoje vê uma coisa na internet que, no primeiro momento, pode até chocar, amanhã já não choca tanto, depois de amanhã já não choca tanto. Isso eu tô falando assim, tanto no meio secular ou não, mas a gente vai vendo daqui a pouco, quando a gente percebe, a gente tá tão envolvido ali, que a gente foi doutrinado em algo que é quando a gente chega aqui no culto e ouve a palavra do pastor e a gente sente aquela coisa dentro, não, mas... Não foi isso que eu ouvi. Ai, mas, do poxa... coaching fulano de tal. Ai, não. Ai, Pra- como assim isso é errado? Como assim? Mas, poxa, é tão normal. Ai, mas na internet todo mundo Você faz. começa a Faz, achar normalidade naquilo que não está na escritura. Eu acho que esse risco de como recebemos a informação e como ela é tratada dentro de nós, realmente volta naquela ideia inicial, né? Você não está mais usando a rede como uma ferramenta, ou ferramenta de pesquisa, ou ferramenta de impulsionar uma mensagem. Mas ela já faz parte de você de uma forma que ela te domina. Então, o que vem da rede está ficando mais importante Mais ou mais importante. relevante do que você ouve no corpo a corpo. Inclusive, eu abro até uma questão aqui do perigo agora, tipo, para rede da rede social, para a igreja em si, para nós como corpo. Porque a igreja precisa entender que a utilização da rede, a utilização dos meios de comunicação da internet, elas têm um limite em relação até onde ela vai no relacionamento com as pessoas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente virou tão automático a gente resolver as coisas pelas mídias sociais. Então, reunião, vamos fazer pelo Online. Zap, vamos fazer online. Na área de Robson mesmo, As audiências. as audiências. Então Online. você já sabe agora que você não precisa mais se empenhar tanto em convencer o juiz ou jurado, enfim, tô jogando aqui, com argumentos e tal, porque você sabe que não é mais corpo a corpo. Então você vai agora se moldar ao formato audiência online. Só que aí vem o risco para a igreja. A igreja também não pode pensar, já que o nosso público consegue acompanhar a gente pelo YouTube, então vamos passar uma mensagem aqui de forma rasa e que não precisa a pessoa estar aqui, não precisa estar, porque é até bom, porque não enche a igreja. Muitas igrejas, às vezes, caem nesse erro. E o que eu quero dizer, tem um limite. A rede social não consegue ver como a pessoa está para abraçar. Não tem batismo, não tem batismo na água esse online. tato, né? Você às vezes precisa conversar com a pessoa e simplesmente só dar um abraço. Quantas vezes a gente já passou por isso? A gente olha para a pessoa
abraça e pelo contato a gente consegue ajudar. Quer ver uma coisa? A falta da ovelha ou do irmão, do grupo de jovens, do grupo de adolescentes. Imagine se tudo é online, tudo via mídia social e aquele amiguinho nosso, aquele companheiro nosso, não vem para a reunião presencial. Não, mas ele está seguindo pelo YouTube. Não, mas ele está seguindo pela rede social. Mas na rede social ele bota lá uma carinha, bota um fundo. De que tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo beleza. E Gostou às vezes da ele tá mensagem, né? precisando exatamente da comunhão corpo a corpo, do toque, como a Isabel disse, do calor do outro irmão, da sensibilidade, porque só a sensibilidade no toque. Não existe sensibilidade midiática, eu ainda não conheço. Sensibilidade via mídia. Você até sensibiliza falando para alguém chorar do outro lado, mas para você sensibilizar no toque, sentir sem palavras o que alguém está precisando, então tem esse tipo de A gente não pode excesso, caminhar né? para um tipo de evangelho que não há conexão entre as pessoas, não conexão real, né? Sim. Conexão já há, mas virtual. Mas a gente não pode começar a seguir por uma linha de que a gente só precisa do número. Por Uhum. exemplo, tem 10 mil pessoas assistindo o nosso culto. Ótimo. Mas não é isso que basta. Não é isso. Isso não é igreja. Uhum. Né? Igreja é contato, é ver quais são os problemas, é ter contato com as pessoas. Sim. É um risco que a gente precisa se Igreja, ligar. igreja Claro é que cuidado. é um cuidado de perto. Transpessoal. É um cuidado né? de perto. Cuidar de Por isso que a perto. gente não pode cair na besteira Eu sei que é bom, a gente não quer dizer aqui... Polemizar não, vamos voltar, e nem, esquece YouTube, porque, por exemplo... nem banir, né? Já entrando na parte boa, já entrando aqui de supetão na parte boa, a nossa igreja hoje tem uma relevância muito legal no YouTube. Léo impulsionou muito bem isso, né? Esse A podcast galera... aqui. Pois é, a gente não pode ser hipócrita, tá aqui. As mídias são horríveis, Claro que cuidado, não. tenha cuidado, porque você não pode ver... Claro que não. E a gente tá aqui num Gente, tipo eu sou de mídia. eu sou uma pessoa assim muito midiática, né? Eu amo redes sociais, eu acho que eu tenho quase todas. A gente não tem como, então já que as mídias sociais ela oferecem um risco pro cristão, então já que tem esses pontos negativos, então vamos isolar. Não tem como, você não tem como Não viver numa existe. bolha, isso é até cultural. Hoje em dia, mídias claro. sociais faz parte da nossa cultura, não tem como. A gente deve usar assim, é legal, é bom, mas com cuidado, né? Os A gente filtros, precisa usar os usar. filtros. Por quê? Quem precisa usar o filtro, né? Ver quais são os filtros que tem que usar. Primeiro temos que saber o que é que eu estou vendo. Qual é o conteúdo que eu estou vendo. Porque às vezes nós começamos a ver determinados conteúdos que nos levam, como o Bela disse até no início, a pecar, a desviar a atenção. Sim. Então, qual é o conteúdo que nós estamos vendo? Mas, necessariamente, qual o tempo que você dedica à rede social e qual o tempo que você dedica à oração e à palavra de Deus? Qual o tempo que você dedica a um familiar seu dentro de casa? Às vezes nós chegamos de uma mesa para poder comer pizza com todo mundo, tá todo mundo no celular, né? Todo mundo no telefone e ninguém fala com ninguém. E às vezes fulano tá na ponta da mesa, fulano, você vai que hora? Daqui para lá. Às O cara vezes tá na eu sou mesma essa, mesa. às vezes eu sou essa pessoa. Olha aí. Mas é o Às vezes, equilíbrio assim, que uns precisa. 90%. Não, também não é pra tanto, às vezes. Só às Mas, vezes. assim, eu tô falando de uma Eu questão sei. de controle, filtro. O que o cristão, o jovem cristão, o adolescente ou adulto está vendo? Existem casos dessa questão do uso, do mau uso da rede social, onde está havendo divórcio. A gente tem que falar de coisas também. Muita. Divórcios, desfazendo noivados, desfazendo relacionamentos, porque homens ou mulheres estão entrando, cristãos, entrando em áreas que não são adequadas. E essas áreas levam o cara a pecar, levam o cara a desejar, levam o cara ou a mulher a querer aquilo que ela não tem, de repente, né? Do contato, uma ilusão. E tem, além dessa ilusão que você está falando, tem outra ilusão. A ilusão de não estar pecando. Então, Com certeza. O que é que acontece? Eu ministro louvor aqui na igreja e tal, e as pessoas podem ver vídeos pelo YouTube ou no Instagram, as postagens que o pessoal faz. E aí, digamos que uma determinada mulher fala assim, poxa, gostei e tal, mas ela não me conhece, ela só vê os vídeos pelas redes e tal. Aí ela vem e manda uma mensagem pra mim. Oi,
você canta muito bem, gostei muito da sua voz. Ponto 1. Aí eu vou, né? Como eu estou protegido pela rede, eu estou Chama a Bruna. estou protegido da seguinte forma. Ela não vai chegar até mim fisicamente, por exemplo, eu do lado da minha esposa, e vai falar, gostei da sua voz, você é isso, você é aquilo. Mas pela rede, ela se sente protegida a ser sincera e tal. Aí eu vou e começo, tá bom, obrigado. No dia seguinte, olha, eu gostei. Aí começa com mensagens mais maliciosas. Aí eu vou começar a me envolver também. Muito. Valeu, obrigado. Você vem aqui na igreja, sei o quê. Aí eu vou fazer o quê? Olhar o Instagram dela. Pra ver como é. Quem é? Aí eu vou. Suposição, viu, gente? Pelo amor de Pega Deus. ele, Deus. Aí eu vou começar. Olha o Instagram da pessoa que resolveu. Da pessoa que resolveu me elogiar. 1, 2, 3 vezes. Vê. É bonita, tal. Ali eu já tô começando a dar brecha. Só que eu estou com a ilusão de que, como é na rede, como é no Instagram, não, eu não tô indo lá, eu não fui falar nada com ela. Aí eu fico com a ilusão de que a rede me protege para não pecar. Então, ver coisas pelo Instagram, ver um vídeo da pessoa, aceitar certos elogios maliciosos pelo Sabendo Zap, que é malicioso. pelo Zap, eu não tô pegando ainda não, porque eu não sei nem quem é direito. Não, e aí vem uma ilusão. Mas né? o que é que a Mas a palavra gente tá diz? falando de coisas boas, né? Mas o que, Já tava... qual que é que a palavra diz? Meu Deus. A palavra diz que é a intenção, né? Sim, a intenção do A coração. intenção do coração. E outra coisa, não pensem, eu não sou especialista em rede social, não, mas não pensem que você está seguindo determinadas pessoas que são totalmente contrárias à sua fé e outras pessoas não vão ver, porque a pessoa que é do mundo, ela vai ver. Porque quando você começa a seguir, vai estar lá, você como um dos seguidores. E aí você fica pensando, não, ninguém da igreja vai ver, fulano não vai ver, mas está lá. Eu queria destacar uma questão aqui, né? Falando sobre como a igreja pode usar muito bem as redes sociais. Eu até falei isso, tá? Mas a gente começou aqui na igreja há cerca de 2 anos, mais ou menos, né, Léo? Fala pra gente aí por detrás Uns dos 2 bastidores. anos, tempo da pandemia. A começar... Eu acredito assim, né? A maioria das igrejas, se não todas, tiveram que se adaptar na pandemia. E aí vieram as pessoas para ajudar, e aí algumas buscaram excelência e conseguiram fazer isso muito bem. A gente tem exemplos de igrejas aí conhecidas que conseguiram montar, né, um culto online com equipamento muito bom, tanto de som como de vídeo, podcasts, entrevistas e tal. E aí, claro, né, como conseguiram investir muito bem nisso, e aí fizeram um trabalho legal, a gente não pode negar. E também tiveram aquelas que tiveram que se adaptar com o que tinham. E depois foram buscando a excelência. Eu tô falando isso porque a gente hoje, nós fazemos parte da Igreja Bereana e temos uma A transmissão do culto, uma transmissão e uma mídia relevante de excelência, um serviço de excelência, tanto no Instagram como no YouTube. E veja como a gente pode usar isso como uma ferramenta boa. Quantas pessoas hoje da igreja estão fora do Brasil, Portugal, Itália, Suíça. tem gente na Suíça, nos Estados Unidos, que acompanham os cultos. Então, como demonizar algo desse tipo? Não E tem como quantas demonizar a pessoas mídia vieram, né? dizendo é tudo ruim, cuidado, vamos lá, tal. Porque desde que seja usado como ferramenta da maneira correta, quantas pessoas estão acompanhando no Instagram, por exemplo, a gente está sempre com vídeos legais, imagens legais, seja do culto jovem, do culto das mulheres, da programação das crianças. A gente teve um exemplo, Robinho, de uma menina que veio visitar a gente no culto dos jovens, porque ela viu um vídeo que a gente fez do Jovem Triste, lembra do vídeo do Jovem Rodrigo. Triste com o Rodrigo? Ei, você, Jovem Triste, está aí há tanto tempo. legal seu aquele culto vídeo, ali, ficou legal. Ficou muito massa fazer aquele vídeo. Ela viu, achou interessante, veio visitar para ver como era e viu um ambiente condizente com o vídeo, ou seja, um ambiente Sim. legal, divertido e que jovens que estavam buscando adorar a Deus. Então veja, olha aí o ponto. Ô, Jair, Ela foi atraída. A gente fez um vídeo legal, de qualidade. Nós pensamos em fazer algo com excelência. Então, volta lá naquela primeira pergunta: a vaidade ou excelência? Quer dizer, não foi por vaidade que eu, Léo, Rodrigo montamos aqui. Vamos fazer isso aqui para mostrar como a gente tem um profissional Sim. de mídias sociais. Não, foi para fazer algo
com excelência. E aí a E excelência responsabilidade. atraiu a pessoa para vir até a igreja, consequentemente atraiu para ouvir do evangelho, porque qual é o papel de um meio de comunicação? Atrair. Então, Atrair. por que que eu não posso usar um meio de comunicação para atrair a pessoa? Sim. Não é nenhuma... Eu não estou sendo herege. Ah, não, o que atrai é só a oração, é só... Não, a gente atrai, olha só o que acontece aqui, veja como nós fazemos um momento bom. Aí quando a pessoa está aqui, ela vai ouvir da palavra, ver as pessoas como elas são. E aí uma pessoa veio visitar e gostou e ficou. E às vezes, Existe Jairo, uma não é diferença. nem intencionalmente, assim. Às vezes eu já perdi as contas de quantos videozinhos aqui do culto ou do louvor posto e a galera pergunta: ah, onde é? Que horas Onde é essa começa o igreja? Que hora culto e começa tal. o culto? E às vezes eu Exatamente. posto assim, não é nem com intenção, assim. Sim. Não pensar, vou postar aqui pra evangelizar porque eu sou muito crente. Não, porque eu vou postando as coisas do dia a dia e eu posto lá, oh, que massa. É uma prima minha, né, que às vezes eu postando as coisas, ela me mandou uma mensagem um tempo atrás falando assim: prima, eu acho tão legal que você passa o dia na faculdade, não sei o quê, cuida da casa, não sei o quê, e você ainda tem um tempo, você vai fazer as coisas da igreja, não sei o quê, ó, Saia. que massa. E eu acho que isso entra nessa parte de você ser transparente nas redes sociais, Sim. sabe? Não ter uma máscara, porque só sucesso. E o que é mais importante disso, Beli, é a influência. Influência. Ah, eu quero ser um influencer digital. Quer ser? Você pode ser. Eu quero ser um influencer cristão. Quer ser? Você pode ser, deve ser. Cristo, quando ele ia pregar a palavra, quando ele andava com todos, mas não fazia o que todo mundo fazia. Essa é a diferença. Ele influenciava, não era influenciado. Então você pode ser um influenciador, não ser igual a todo mundo. Você pode fazer o diferencial. Como é que você vai fazer o diferencial? Com criatividade. Você tem que ter criatividade. Você tem que ter constância. Você tem que ter visibilidade, sim, lógico. Mas você não pode pensar na visibilidade. Mas essa visibilidade é sua, pessoal, ou, como eu já disse, é de Jesus, de Deus, do Evangelho. Qual o propósito maior para usar a rede social? Qual é o seu, o meu, o nosso, como cristão, propósito maior para usar a rede social? É isso aí. Eu vejo que a gente concorda justamente nesse ponto, né? Que caminhando aqui para o ponto final, que é qual o foco do que a gente está proclamando ali. Quando é algo simplesmente para mostrar minha vaidade, olha como eu sou isso, olha como eu sou aquilo, isso não vai se sustentar muito. Não se sustenta. Porque aí depois a pessoa vem te conhecer e vê que você não é tão perfeito assim. Agora, quando você tem um foco com essas atitudes de postar um devocional, postar um louvor que você está cantando, postar os dias de culto, postar, olha só, tem um culto dos jovens. E aí a pessoa vem e vê que aquilo ali é uma realidade, tem um culto dos jovens. Olha como essa pessoa se empenha. Aquilo ali, a palavra se sustenta. O evangelho por si só, ele não precisa da ajudinha de um influencer. Tá entendendo? Na verdade, o evangelho por si só, ele se sustenta. A palavra por si só, ela se sustenta. Então, quando eu mostro a palavra, mostrei o evangelho, mostrei também as dificuldades do dia a dia, pronto, não precisa ficar mascarando, porque isso aí já vai né? se sustentar. Até porque tem Transparência. gente que é low profile, que não é muito das redes sociais e às vezes não posta muito, coisa de culto, não sei o quê, mas por ter uma vida correta, são pessoas assim que tem uma vida ok nas redes sociais, acaba sendo a referência. Pô, você não vê fulano em bagunça, você não vê fulano Pois é. postando esculhambação e tal. Às vezes a pessoa nem... Mas só que ela já tem aquele conhecimento diante das pessoas que ele é um bom cristão, sabe? Abre um Isso também. parênteses aqui, pelo amor de Deus. Tem gente que não é o quê? Low profile? Low Por profile. favor, Léo, coloca na legenda Bota aí. a tradução aí, Léo. Low profile. Low profile. Low E profile. e diz o que significa. É uma Pronto. pessoa 2 que... segundos para você entender o que é low profile. Isabelle é uma pessoa cultura. culta. Cultura, Cultura pura cultura. pura. E não é uma cultura só brasileira, é uma cultura americana também. Ai, ai. Gente, olha, nós estamos caminhando para o final. Muito bom ter vocês aqui. Como vocês perceberam, é um início de tudo, né? Um início, é um bate-papo. A gente não programou assim, vamos falar isso, vamos falar aquilo. Então vocês continuem acompanhando a gente, continuem acompanhando. Terão mais edições com mais convidados.
mais pra frente a gente vai trazer de novo Isabelle, de novo, Robinho de novo, porque aí a gente vai agora respirar e já vai vir com um pouco mais de No começo eu tava meio tenso e, meu Deus, será que eu vou falar uma então, besteira? eu acho que pra começo ficou massa demais. A Bom gente demais. agradece imensamente. A gente, Agora- quando eu falo a agora, gente, é toda a A equipe equipe, que está por trás desse podcast. Vocês não têm noção de como a nossa equipe aqui é Nossa, muita gente. olha, É Olha, muita se, gente. se vocês me permitem, um morenão bonito desse, cara, tem como dar errado? Fala sério. Lá vem ele, cara. Ainda bem que não vai editar essa parte. Tenho certeza, ele não vai deixar passar isso. Não, aí. tem que passar. Ele não vai deixar passar. Gente, antes de realmente ir pro final, agradecer muito a Léo e Camila, sempre com a disposição maravilhosa para trabalhar no reino. Não tenho nem palavras para ficar dizendo, né, como o coração deles são voltados para ajudar no reino. Agradecer muito a Marcelo também, que está cuidando da parte de sonoplastia. Então, esse aí é o nosso staff. Esse é o nosso staff. Um dia também eles virão para cá, para frente da mesa, para falar sobre outros temas, né? Para falar. Ah, nossa, tem tanta coisa pra gente conversar. Inclusive, gente. imagine, Ó, vamos- imagine se Léo falar do início dele aqui na Bereana, como tudo começou, e Ah, como meu essa Deus. mídia social da Bereana se formou com a ajuda dele e de Nossa, Camila, aí né? tá- Como vai ser através muito da legal. vida deles, pessoas são Foram impactadas nas redes edificadas, sociais, impactadas, graças e às vieram, Como transmissões. não pra utilizar as Hoje redes? são- Como é que tem gente ainda que acha que não, lugar de culto é só na igreja Não. e não vamos proclamar Crente nada? não usa rede social, que é do diabo. Como não, né? Ah. Olha os exemplos aí. Então, gente, pra finalizar, rapidinho aqui, toda hora eu tô falando, né? Pra finalizar e não finalizo. Mas dessa vez a gente tá chegando aí em 95% já da barrinha aqui, do final. Eu queria que Robinho deixasse um recado final e aproveitando para falar sobre o seminário teológico. Jogue duro aí, Robinho. Como rede social é o papo do momento aqui agora, entrem lá no Instagram da Bereana, né? Do STBB. O STBB, são É? Instagram diferentes. Instagram diferente, STBB, que é um anexo da Igreja Batista É. Bereana, onde nós temos nosso seminário de duração de 2 anos, 3 anos e 4 anos. E pode ter certeza que abriram muitas janelas para quem participar desse seminário. Quando é que É uma volta, benção. Robinho? Tá perto. A O gente tá de seminário férias volta agora, né, em fevereiro. A É, primeira tá de aula férias. deste ano 2023 se iniciará na quinta-feira, no dia 9, a partir das 7 horas da noite. Vou- Se quiserem vir assistir uma aula, podem vir tranquilamente. Massa. Estão sendo convidados para assistir a aula. Teremos 4 turmas aqui, salvo engano, ou são 3 turmas, agora eu não tenho certeza. Robinho é um dos professores. Na Você já sabe quinta-feira. nesse retorno qual é a aula que você. A matéria que A você matéria já vai que eu vou dar logo nesse é retorno? dispensações. História da dispensação bíblica. Ou seja, todos os pactos que foram feitos entre homem e Deus, todas as dispensações. Olha, é muita história. muito Vamos deixar conhecimento, isso aí para o próximo muito podcast. massa. Bela, eu queria que você falasse aí pra galera sobre a programação da juventude Sim, bereana. sim, sim. Isabelle é um dos braços fortes da parte de liderança da Malhadona. juventude, né? E aí eu vou deixar pra ela falar aí sobre a nossa agenda. Sim, a gente teve aí, né, um mesinho de férias, mas já estamos voltando agora com a nossa programação. Vai vir muita novidade. Mas por enquanto já deixa aí subavisado que estamos voltando com as sextas cheias. Nosso culto jovem vai ter agora em fevereiro, dia 11, né? Dia 11. Dia 11 nós teremos nosso primeiro culto jovem de 2023. Venha! Venham, apareçam, vai ser uma bênção. Traga Assim, convidado. a gente tá preparando tudo com muito carinho, estamos começando a planejar. E é isso, né? Vamos usar desse culto para que a gente atraia mais jovens, mais pessoas. Lembrando que juventude não tem nada a ver com a idade, né? É um Sim, estado de todos são espírito. convidados. Se me Exatamente. permite, eu com 47 anos, não tenho vergonha de dizer minha idade, Uhum. eu chego aqui, eu me sinto um menino, um jovem, porque o que eu acho mais impressionante é a estrutura que esses meninos montam para receber, né? É linda demais a estrutura, é uma dedicação incrível. Eu sou apaixonado. Então Glória a Deus. venham, tragam mais um. Vamos encher essas cadeiras, essa igreja aqui de jovens. É isso aí. Gente, obrigado. Valeu, Valeu. Foi massa. Nosso primeiro encontro. E aí nós vamos nos acertando. Obrigado
pela presença de vocês. Amém. É isso aí, prazer. pessoal. Esse foi o nosso primeiro encontro. Muitos outros irão. Fiquem ligados. Continuem conectados com a gente. Esse foi o nosso Bereana Cast. Um abraço, valeu!